em resumo. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora a mais uma edição do programa Em Resumo. O programa Em Resumo é criado e produzido por nós, equipe aqui da Rádio Fiscar, e tem como objetivo, a finalidade desse programa é evidenciar os estudos e as pesquisas e os temas que são discutidos em diferentes departamentos e por diferentes pesquisadores aqui na Universidade Federal e em outras universidades também, não é? Evidenciando para as pessoas, para o público em geral, de que maneira a ciência contribui com uma vida um pouco menos apertada como essa que nós vivemos aí ultimamente. E eu recebo aqui nesta edição, com muito prazer, o professor doutor Rodrigo Constante Martins. Eu que agradeço o convite e também registro minha grande satisfação de estar aqui com você, Ronaldo. Que legal, tia. O professor Rodrigo é professor no Departamento de Ciências Sociais, da graduação em Ciências Sociais. Na verdade, Sociologia. De Sociologia. Departamento de Sociologia. Curso de Ciências Sociais. Do curso de Ciências Sociais. E coordenador da pós-graduação em Sociologia também. Isso. Né? Perfeito. E o professor Rodrigo estuda a questão das águas, que é um tema importantíssimo para todos nós, não é? Gregos e goianos têm um problema sério com a água, sem ela a vida complica bastante, mas é interessante porque o professor Rodrigo também trabalha com a questão da sociologia rural e para nós que vivemos numa sociedade urbanizada e carregada de problemas como a que vivemos, não é? Fica a pergunta, bom, de que trata a sociologia rural? O que a sociologia rural estuda e como esses estudos, de alguma maneira, interferem no nosso dia a dia, interferem na nossa vida? Pois, bueno, professor, a primeira pergunta que eu te faço é, numa sociedade urbana altamente problemática e complexa como a nossa, quais são as contribuições dos estudos em sociologia rural? Bem, de um modo geral, eu poderia dizer que a sociologia rural trabalha com as sociabilidades rurais. Né? Agora, é impossível compreender as sociabilidades rurais sem as relações que o rural estabelece com o urbano. E do mesmo modo, embora no cotidiano isso não seja muito visível de imediato, também é impossível compreender as sociabilidades urbanas desprezando os laços que o mundo urbano mantém com o rural. Nesse sentido, os estudos rurais têm um papel estratégico né, na compreensão da contemporaneidade, das sociedades contemporâneas. Eu diria que basicamente por duas razões, né? A primeira delas diz respeito à própria sobrevivência do urbano, ou seja, a sobrevivência do urbano do ponto de vista de alimentação. Os alimentos que são consumidos por nós no espaço urbano são alimentos que são produzidos no campo. A produção desses alimentos no campo, ela é determinada por um conjunto de relações sociais que afetam o nosso mundo urbano ou, no caso de uma sociedade como a brasileira, a sociedade brasileira como um todo. Basta acompanharmos as contas nacionais em relação à produção nacional, ao volume que a produção de grãos, né, que a produção agrícola e agropecuária no país tem. E tudo isso acontece no rural. E essa produção, como toda produção econômica, ela é estratificada, é dividida são membros de diferentes classes sociais que participam dessa produção e por isso lá no campo há um conjunto de contradições sociais relativas à produção que se mantém justamente por conta da relação com o urbano. Então, acho que uma primeira dimensão é essa, é a dimensão da produção econômica do rural, que, a rigor, é o modo como boa parte dos grupos sociais, das classes sociais do urbano, sobrevive do ponto de vista de alimentação. Perfeito. Um segundo ponto, e aí é uma outra contribuição dos estudos rurais para a compreensão do urbano, diz respeito à temática ambiental. Isso ganha relevo da segunda metade do século XX para cá. Perfeito. Por quê? Porque os grandes temas envolvendo a questão ambiental, ou a chamada crise ambiental moderna, eles passam inevitavelmente pelo rural. Né? Então, se nós pensarmos em aquecimento global, né? O sequestro de carbono depende do quê? Depende de matas. Isso está no rural.
Qualidade da água. Né? A água que nós consumimos, ela não é fabricada. Né? Então, quer dizer, é uma água cujo ciclo depende das funções ecossistêmicas que estão no espaço rural. Os grandes corpos d'água, os grandes leitos estão no espaço rural. Né? Os leitos, quando chegam no espaço urbano, eles normalmente sofrem prejuízos gigantescos com a poluição urbana. E as nascentes de água estão no espaço rural. Perfeito. Então, para não avançar em vários outros temas da questão ambiental, eu relaciono esses dois. Quer dizer, pensando em aquecimento global e em água, em qualidade de água, o espaço urbano também depende, em larga medida, do que acontece no rural. Então, há uma relação de interdependência, né, entre rural e urbano. E os estudos rurais, eles contribuem, né, desde a sociologia, e eu falo sempre desde o campo da sociologia rural, esses estudos rurais contribuem para a compreensão dessas interdependências. Perfeito, perfeito. Professor, e eu aproveito para te perguntar o seguinte. Nós temos no Brasil o agronegócio, não é? Movimenta cifras astronômicas, inclusive tu mesmo mencionou a questão da produção dos grãos. Eu sou do Rio Grande do Sul, que basicamente é soja e arroz, não é? E atualmente o vinho, lá na minha cidade, Dom Pedrito, agora tem uma grande produção de vinho. Mas, bueno, o agronegócio, alguém o apresenta como um salvador das condições econômicas do país, da grande produção, outros apresentam como o demônio da pátria por conta do que acaba acontecendo com as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, enfim, os próprios trabalhadores assalariados no meio rural. Então, independente dessas duas posturas mais extremas a respeito, eu te pergunto o seguinte: de que maneira compreender o agronegócio e quais seriam as condições ideais para que os lucros, as riquezas geradas pelo agronegócio, elas atingissem as populações em geral e não somente os grandes proprietários de terra, não é, e de máquinas, etc., e notadamente as populações rurais, as que estão ali mais diretamente ligadas a essa produção. Ronaldo, o agronegócio é de fato um tema bastante complexo, mas o capitalismo é um modo de produção complexo, a sociedade capitalista é complexa. Quando você iniciou sua pergunta se referindo a uma visão maniqueísta, né, em torno do agronegócio, quer dizer, ou como o demônio ou como o salvador, eu sempre relaciono, né, o agronegócio quando nós estudamos o que é a sociedade capitalista, eu relaciono com a burguesia. Né? Quer dizer, a burguesia, que é uma classe social responsável, né, que está à frente da exploração de outras classes sociais no capitalismo, ela também foi uma classe revolucionária e muito importante do ponto de vista das transformações da produção, inclusive da abertura, né, de novos arranjos políticos e novas instituições nas sociedades modernas, nos Estados nacionais modernos. O agronegócio ele é complexo também dessa maneira, ou seja, é claro que, de um lado, o agronegócio ele responde, no caso brasileiro, por cifras importantes, em relação ao volume da produção de grãos, em relação às divisas que são atraídas para o país, né, que são acumuladas pelo país com o agronegócio. As contas públicas dependem em grande medida da arrecadação que vem do agronegócio. Então, essa é uma dimensão importante do agronegócio. Agora, a outra dimensão e que é decisiva é que esse tipo de acumulação por parte do agronegócio é feito a partir de um arranjo que é muito delicado, né, e que é crítico. Perfeito. Que arranjo é esse? É um arranjo em que tem impactos significativos nas relações de trabalho, né, no campo, e sobre o meio ambiente. Nas relações de trabalho, isso diz respeito ao modo como o trabalho rural se organiza. Né? Não são raras as denúncias de trabalho, de condições de trabalho análogo à escravidão, perfeito, né, no campo. E em estabelecimentos agrícolas, em grandes estabelecimentos agrícolas integrados a cadeias agroindustriais, ao agronegócio. Né? Para não irmos longe, falando aqui da nossa região, né? Região de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto,
O nosso agronegócio, ele depende basicamente da produção de laranja e cana. Se falarmos da cana, as condições de trabalho de um cortador de cana são extremamente precárias. Né? Isso pode ser visto por qualquer um de nós que vá até uma lavoura em que está ocorrendo uma colheita para ver como um cortador de cana trabalha, recebendo por produtividade, ou seja, por produção, não recebendo por jornada, mas por produção. E nós temos cortadores de cana que cortam 14, 15, já tivemos informações de 19 toneladas de cana num dia. Uau. Né? Nas condições de calor, no clima dessa nossa região. Então isso é extremamente problemático. Por isso tivemos registros desde 2000 para cá de várias situações de trabalhadores morrendo nos canaviais, cortando cana. Então esse é um elemento problemático. O outro, que se refere à questão ambiental, mas que não está isolada do social, é o impacto do agronegócio em termos de exploração do solo. Por quê? Porque justamente para manter um regime de acumulação efetivo e consistente do ponto de vista econômico, o agronegócio se organiza em torno de grandes lavouras, ou seja, em torno do monocultivo. Então você tem grandes extensões de terra produzindo a mesma variedade de planta, e isso tem impactos ambientais significativos. Né? Impactos ambientais e impactos sociais também. Por quê? Porque para manter, né, uma grande quantidade de terra, ou seja, para manter um monocultivo, é preciso também, como resultado disso, se revela também a concentração fundiária. Então esse é um outro impacto que é social, a concentração fundiária, e o monocultivo, que é o cultivo da mesma espécie de planta, a mesma variedade de planta, durante muito tempo no solo, isso traz impactos significativos para a diversidade ecossistêmica de uma região. O nosso agronegócio, ele praticamente, esse é um dado fundamental, ele praticamente não produz alimento. As duas grandes cadeias, que são a da soja e da cana, isso não é produção de alimento. Né? São produções utilizadas para outras finalidades, como alimentação animal, produção de álcool combustível, etc. Então, há muitos elementos envolvendo o agronegócio. O agronegócio, de fato, é uma organização da produção, ele representa uma modalidade de organização da produção agronegócio que se difere da agricultura familiar, que se difere de outras estratégias de produção mais adequadas também do ponto de vista ambiental e social. E como modalidade de organização da produção, ele é complexo, ele representa números que são números importantes, mas a contrapartida para a obtenção desses números é muito pesada do ponto de vista social, muito pesada. Perfeito, perfeito. Professor, eu quero te perguntar, na verdade, eu nem vou me espichar muito nessa pergunta, porque eu quero dialogar especificamente sobre isso contigo numa outra entrevista, num outro evento. Mas tu é um especialista em águas e eu estou pensando aqui no seguinte, nós temos um problema grave com a questão ecológica no país, inclusive alguns grupos de pessoas que talvez vivam em outro planeta e só olhem para o nosso de vez em quando, diz que não existe aquecimento global, que não tem problema da água e etc. Não é? Eu suponho que sejam marcianos fazendo essas afirmativas, mas enfim, é um problema grave que interfere, independente do extrato social em que o indivíduo esteja, da classe social que lhe pertença, o problema da água afeta a todos igualmente. Nesse sentido, eu te faço uma pergunta em 3 ou 4 momentos específicos. O problema da água no mundo, como anda? Como anda isso no Brasil, que seria supostamente um dos reservatórios do planeta, não é? Com água de qualidade. O estado de São Paulo, especificamente, eu estou pensando aqui no aquífero Guarani, que passa por nós, enfim, faz toda a volta. E aqui a região de São Carlos. Como está a água nesses 3 lugares? Em situação crítica. Perfeito. Né? São diferentes situações críticas. No mundo, o tema é de grande relevância. Nós temos... os dados indicam hoje que praticamente 1/3 da população mundial vive em situação de escassez, em situação crítica em que se refere ao acesso à água.
E isso já ocorre em vários continentes. Quer dizer, isso é marcante na África, isso é marcante em várias regiões da Ásia, isso é marcante já na Europa, e aqui na América Latina também. Basicamente, e na América Latina e também na América do Norte também. Basicamente, esses problemas aparecem em grandes centros urbanos. E aí é uma relação um pouco evidente, né? Concentração populacional, pouca disponibilidade hídrica. Pouca disponibilidade de água. Mas, ainda do ponto de vista internacional, nós temos a questão da água como um palco de conflitos, né? Conflitos importantes. Né? Então, pensando do ponto de vista internacional, são relações bastante explícitas de conflitos pelo acesso à água, tá? Que em outra ocasião a gente pode delimitar melhor. Perfeito. Né? Depois, Brasil. No Brasil também. Né? Por quê? Porque no Brasil, você citou, nós temos um país que é um reservatório, né, de água, e é tido como reservatório internacional, o maior reservatório internacional, porque aqui dentro temos pouco mais de 12% dos recursos hídricos disponíveis, né, para abastecimento humano e dessedentação animal. Mas essa distribuição é desigual. Na verdade, eu preciso fazer um reparo nisso. Comumente se diz, a distribuição da água é desigual. E eu costumo dizer, não é que a distribuição é desigual. A distribuição populacional é que é desigual. A água já estava lá. A água já estava lá. Então, a nossa distribuição populacional é desigual, é concentrada em cidades, e em cidades muito grandes como a cidade de São Paulo. Né? E que vive problemas de escassez de água. Então, no Brasil, boa parte dessa água se concentra na região amazônica. E aqui é uma região com baixa densidade populacional, de um modo geral, a despeito de algumas cidades maiores. E ocorre também na região amazônica. Depois nós vamos para o Nordeste. Nós temos ali um problema que não de qualidade de água, mas de volume de água, mas é um problema mais social do que propriamente ecológico, né, por conta da questão fundiária histórica no Nordeste brasileiro, da chamada indústria da seca e tudo isso. E, para não me estender tanto no Brasil, chegando já na região Sudeste, para irmos para o terceiro ponto da sua pergunta, que é São Paulo. A região Sudeste tem problemas seríssimos em relação a acesso à água. Vamos falar das capitais, né? Todas as capitais têm problema. Belo Horizonte tem problemas, Vitória tem problemas, o Rio de Janeiro. E São Paulo é o problema que nós acompanhamos, inclusive porque é o que tem maior visibilidade. Nós tivemos em 2014 e 2015, inclusive, a chamada crise hídrica. Isso, né? Exatamente. O consumo de água na cidade de São Paulo é muito grande por conta da concentração populacional. A grande São Paulo são praticamente 22 milhões de habitantes, né? Isso. Ou talvez um pouco mais que isso já. Mas é interessante registrar que, a rigor, desde a década de 70, no final dos anos 70, essa região metropolitana já não tem água. Hoje, quando nós falamos do sistema Cantareira, e aí na imprensa saem as notícias, o volume de águas no sistema Cantareira vem caindo, já é um volume crítico. Na verdade, o sistema Cantareira é um sistema de importação de água para São Paulo. Já tá trazendo água de outra bacia. Então, é muito complexo. Claro. E, chegando em São Carlos, a situação não é muito diferente. São Carlos, dentre outros problemas, nós temos uma região com grande monocultura, né, de cana e de laranja. Isso traz impactos significativos para as águas, traz impactos para as águas subterrâneas, e aí nós chegamos no aquífero Guarani. E também São Carlos é das cidades do estado de São Paulo que tem o maior índice de desperdício de água na distribuição, ou seja, nos vazamentos, né, do nosso sistema de distribuição de água. E, evidentemente, para o enfrentamento dessa questão, isso não se resolve do dia para a noite. E não se resolve sem grandes impactos para a população, porque isso interfere no nosso abastecimento cotidiano. Claro. É uma questão, quando eu pensava na entrevista,
era justamente visualizar esses dados por causa daquilo que eu disse inicialmente. De certa forma, no imaginário, tá bom, nós estamos aqui na cidade, os nossos problemas são a violência, questões da natureza política, social, educacional, etc. Mas essa interface entre o rural e o urbano realmente te leva a pensar com um pouco mais de profundidade esses problemas. Professor, eu te agradeço profundamente por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar contigo aqui. Nós estamos encerrando a mais essa edição do programa Em Resumo. E se por acaso tu chegou atrasado em casa e não assistiu o começo, não precisa se deprimir, não. Vai no computador e digita www.radio.fiscar.br, entra na aba podcast e lá você encontra toda a programação da Rádio Fiscar, quer seja o Em Resumo ou os demais programas da nossa grade. E sugiro também fortemente que baixe o aplicativo no celular, porque com esse aplicativo tu pode concorrer à entrada no cinema, entrada em show de rock, entrada em peça de teatro, espetáculo de dança, enfim. Diariamente nós sorteamos coisas aqui para tornar a vida do nosso ouvinte um pouco mais alegre. Não é? Professor, foi um prazer bater esse papo contigo. Muito obrigado. Prazer. Agradeço mais uma vez o convite e parabenizo também vocês todos e você principalmente que está à frente da realização desse programa, que acompanho e tenho grande prazer em sempre sintonizar via celular. Que bom. Olha aí, ó. Pessoal, grande abraço a todas e todos e até a próxima edição. Vamos embora. 95,3 FM.